Bom dia, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de escola bíblica dominical. Nossa escola dominical este domingo será diferente para alguns de vocês e para mim também. É a primeira experiência minha transmitindo uma escola bíblica via internet ou online. Mas é um prazer estar com você neste domingo de manhã, na presença de Deus, para buscarmos ao Senhor e aprendermos a sua palavra. Quero orar com você para caminharmos para o estudo da palavra de Deus nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a tua palavra que é viva e verdadeira. Tua palavra única que pode transformar de verdade o ser humano. Tua palavra que é a única que pode acrescentar, edificar rumo aos céus, edificar para a pessoa de Jesus Cristo, edificar para o Evangelho. Somente a tua palavra tem esse poder. Maravilhoso Espírito Santo, opere na vida de cada irmão que está participando desta escola bíblica dominical e que a tua palavra alcance os corações com poder, para que sejamos mais parecidos com o Filho de Deus e sejamos santos, porque Deus nosso Pai é santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta manhã de domingo, eu quero propor aos irmãos que comecemos um estudo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu não sei quantos domingos nós vamos precisar ficar em casa por causa do coronavírus, não é? Eu não sei quantos domingos, então por isso eu quero começar um estudo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, pensando na vinda do Senhor, pensando nas últimas coisas que devem acontecer na vida da igreja e neste mundo também. Por isso, eu sugiro que nestes domingos de quarentena, nas nossas casas, nós estudemos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje, neste primeiro domingo, queremos estudar o primeiro capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Você que está me acompanhando aí na escola dominical, agora de manhã, abra sua Bíblia. Eu estou esperando. Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Encontraram? Então vamos à leitura do texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pois bem, meus amados irmãos e preciosos alunos da escola dominical, este texto de 1 Tessalonicenses, ele traz alguns verbos aqui que são muito importantes. O primeiro verbo é abandonar, o segundo é servir e o terceiro é aguardar. Essas são as partes essenciais da conversão cristã. Abandonamos os vários ídolos da nossa vida mediante um rompimento decisivo com o passado. Servimos a Deus com os dons que recebemos, experimentando a libertação no presente, e aguardamos por Jesus, olhando para o futuro com expectativas esperançosas. Sem esse abandonar, servir e aguardar, uma pessoa não pode afirmar ter sido convertida. Uma pessoa, para provar que se converteu de fato, ela abandona, ela serve e ela aguarda. Para provar de fato a conversão de uma pessoa, é só observar se ela abandonou, se ela serve e se ela aguarda. As notícias que se espalhavam depressa e para bem longe sobre os irmãos lá de Tessalônica eram que pessoas estavam abandonando os ídolos. Vejam bem, pessoas estavam abandonando os ídolos, pessoas resolveram e foram transformadas para servir a Deus, para servir ao Deus verdadeiro, e essas pessoas, a mensagem que chegava longe sobre elas é que elas aguardavam a vinda do Senhor. Elas tinham esta esperança, aguardando o retorno de Jesus Cristo, o Senhor. Deus quer que cada igreja vibre, emitindo o som do Evangelho como um satélite de comunicação que recebe e transmite mensagens. De fato, esse é o plano simples de Deus para a evangelização do mundo. Um povo que abandonou a vida velha, um povo que serve a Deus e um povo que aguarda a volta do Filho de Deus. Isto é o Evangelho, de modo resumido e simples. Nesse primeiro capítulo, Paulo se refere à igreja, nós acabamos de ler, Paulo se refere à igreja e ao Evangelho. O apóstolo Paulo começa descrevendo a igreja de Deus, a qual o Evangelho trouxe à existência. Paulo está mostrando então a igreja de Deus, que a igreja de Deus nasceu através do Evangelho de Jesus Cristo. E ele continua, no capítulo 1 todo, ele continua descrevendo o Evangelho de Deus que a igreja recebeu, e essa igreja agora difunde, prega, espalha o Evangelho. E através disto, através de receber o Evangelho, pregar e difundir o Evangelho, nascem novas igrejas. É assim que funciona o Evangelho. Através da sua vida, o Evangelho alcançou sua vida,
Agora você prega, difunde o evangelho e o evangelho alcança outros. O evangelho tornou você um discípulo de Jesus Cristo. Você agora faz discípulos para Jesus Cristo e outros continuam fazendo discípulos para Jesus. É isto que o apóstolo Paulo está mostrando que os tessalonicenses faziam. De fato, eles eram obedientes a Cristo no terem sido alcançados pelo evangelho, então eles estavam alcançando outros através do evangelho. Paulo afirma que ele, Silas e Timóteo sabem que seus irmãos e irmãs lá da igreja de Tessalônica foram eleitos por Deus. A doutrina da eleição, ao contrário de tornar a evangelização desnecessária, a faz indispensável. A doutrina da eleição não faz a pregação do evangelho desnecessária, não. A doutrina da eleição faz da pregação do evangelho indispensável, tá? Você e eu, eleitos do Senhor, crendo que existem outros eleitos de Deus aí neste mundo, precisamos pregar o evangelho. Isso é indispensável para que outros venham conhecer e reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor. Porque somente quando o evangelho é pregado e recebido é que o propósito secreto de Deus se torna revelado e conhecido. Após elogiar a fé, a esperança e o amor da igreja de Tessalônica, Paulo passa naturalmente da igreja de Deus para o evangelho de Deus. Ele vai mudar da igreja de Deus para o evangelho de Deus. Ele não pode separar um do outro. É por causa do evangelho que a igreja existe. E é pela igreja que o evangelho se espalha. Um depende do outro. Um serve o outro. Você é a igreja. O evangelho só vai chegar a outros através de você, que é a igreja. O evangelho precisa da igreja para se espalhar. Você precisou do evangelho para ouvir o chamado de Deus, porque você é um eleito. Então, igreja e evangelho se complementam. Igreja e evangelho andam juntos. Igreja e evangelho servem um ao outro. Igreja e evangelho dependem um do outro para que a obra do Senhor se espalhe por esta terra. Agora, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. E juntos, eu gostaria que nós respondêssemos algumas perguntas. Então, eu convido você a pegar o capítulo 1 de Tessalonicenses, e aí, em sua casa, sentadinho como você está, ou sentadinha como você está, minha irmã, eu quero lhe fazer algumas perguntas com base no primeiro capítulo de Tessalonicenses. E aí você vai dando as respostas aí, e eu não posso ouvir daqui, mas eu imagino que, olhando para as Escrituras, você dará as respostas certas, ok? Então vamos lá? Primeira pergunta, aí no primeiro capítulo de Tessalonicenses. Olha a primeira pergunta. De que modo Paulo expressa sua afeição e boa vontade em relação aos cristãos tessalonicenses? De que modo Paulo expressa sua afeição e boa vontade em relação aos cristãos tessalonicenses? Leia na Bíblia. Encontrou? Se você observar no versículo 2, você vai achar a resposta. Olhe só no versículo 2. A resposta é essa mesma que você encontrou aí no versículo 2. Paulo expressa sua afeição e boa vontade em relação aos cristãos da igreja de Tessalônica, fazendo o seguinte: dando graças pelos irmãos,
e orando por eles sem cessar. Então você e eu expressamos nossa afeição uns pelos outros e a nossa boa vontade, não é estando juntos, não é só abraçando ou dando um beijinho aqui e ali. Não. A verdadeira expressão de afeição e de boa vontade uns pelos outros está aqui, revelada nesse versículo 2. Dando graças pelos irmãos e orando pelos irmãos sem cessar. Nestes dias de quarentena, por causa do coronavírus, é isso que estamos fazendo. Aqui em nossa casa, nós estamos dando graças por sua vida. Estamos lembrando de você, meu irmão, minha irmã, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, especialmente os mais velhos, os quais estamos procurando preservar, não visitar, e esperando que fiquem em casa, quietinhos, até passar essa fase mais perigosa de contágio. Mas aqui em nossa casa estamos orando por você, pelos mais velhos. Estamos orando pela Karine, estamos orando pela Raquel, estamos orando pelo Badi, pelo Renato, que tem complicações cardiológicas. Estamos orando pelos mais velhos. Estamos orando pelo irmão Marcos, que tem uma imunidade bem irregular, bem baixa. Estamos orando por todos, mas especificamente pelos mais velhos neste período. Por quê? Porque Paulo revela neste texto que nós demonstramos afeição e boa vontade pelas pessoas, dando graças pela vida delas e orando pela vida delas. Esse é o melhor jeito de fazer. Segunda pergunta. Minha segunda pergunta para você, com base aqui no primeiro capítulo de Tessalonicenses. Que evidências Paulo encontrou de que os tessalonicenses receberam o Evangelho? Que evidências Paulo encontrou de que os tessalonicenses receberam o Evangelho? Olhe para o texto. Uma dica, versículo 3. Versículo 3. Isso mesmo, você respondeu corretamente. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Aí está a resposta. Paulo encontrou nos Tessalonicenses esta confirmação de que eles receberam o Evangelho. Ele viu nos Tessalonicenses a operosidade da fé. Ele viu nos Tessalonicenses a abnegação do amor. E ele viu nos Tessalonicenses a firmeza da esperança. Exatamente isso. Muito bem, você respondeu corretamente. Terceira pergunta. Olhe para o primeiro capítulo e veja a terceira pergunta. De que modo cada evidência reflete o caráter de Cristo? De que modo cada uma destas evidências, ou seja, a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança, de que modo estas três evidências refletem, mostram o caráter de Cristo? Pensou? E então, de que modo a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança refletem o caráter de Cristo? Isso mesmo. Vocês que estão conversando aí em casa, você conversando com sua esposa, com seu marido, você que está falando aí com seus filhos sobre isso, vocês acertaram. É isso mesmo. Vão ganhar um pirulito. Tá bom? É isso mesmo. A fé, o amor e a esperança
são facetas do caráter de Cristo. A fé, o amor e a esperança são partes do caráter de Cristo. São essência do ser de Cristo. O cristão, ele é chamado de cristão porque ele é como Cristo. E Cristo é fé. Cristo é amor. Cristo é esperança. Em Cristo estão todas essas virtudes. Em Cristo habita ricamente a fé, o amor e a esperança. São evidências do caráter de Cristo em uma pessoa. Se você é uma pessoa que exerce fé em Deus e exercita fé nas circunstâncias da vida, você é uma pessoa que ama a Deus, ama o próximo. E se você é uma pessoa que tem esperança em Deus, esperança na palavra de Deus, você está mostrando o caráter de Cristo em sua vida. Você está manifestando o caráter de Cristo em sua vida. Próxima pergunta. Quando Paulo e seus companheiros pregaram o evangelho aos habitantes lá da cidade de Tessalônica, de que modo a mensagem foi completada e confirmada? Quando eles pregaram lá na cidade de Tessalônica, eles pregaram o evangelho, eles pregaram a palavra, de que modo a mensagem que eles pregaram ali, Paulo, Silas e Timóteo, que pregaram lá em Tessalônica, de que modo a mensagem foi complementada e confirmada? Olhe para o texto, olhe para a Bíblia, olhe aí para o texto e você vai encontrar a resposta. Versículo 5, é uma dica para você. De que modo a mensagem deles foi complementada e confirmada? Isso, exatamente isso que você está falando. Muito bem, meu irmão, isso mesmo. Poder no Espírito Santo e plena convicção. Então a mensagem deles foi complementada e confirmada por poder, demonstração de poder, presença do Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e também plena convicção. Os pregadores que estavam ali, Paulo, Silas e Timóteo, eles falavam com convicção. Mas não só eles tinham convicção, aqueles que estavam recebendo o evangelho também ficavam cheios de convicção de que o evangelho era verdade, de que o evangelho era verdadeiro e que era necessário crer naquele evangelho. Houve uma convicção por parte das pessoas de que o evangelho era verdadeiro. Então, a pregação, ela é complementada e ela é confirmada por poder, o Espírito Santo e convicção. É preciso que hajam essas três virtudes, essas três evidências maravilhosas na hora da pregação da palavra de Deus: poder, o Espírito Santo e convicção. Convicção de quem está pregando e a convicção que vem da parte de Deus sobre o coração daqueles que estão ouvindo o evangelho. Penúltima pergunta, quinta pergunta. Quais dos elementos do versículo 5 você vê com frequência
na pregação? Quando você está ouvindo pregações aqui na sua igreja, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, ou ouvindo pregações em outros lugares, ouvindo uma pregação através da mídia, quais são, com frequência, né, os elementos que você percebe ali enquanto você ouve a pregação em algum lugar, em alguma igreja? Quais são os elementos? Eu dei para vocês que os elementos são 3. Na quarta pergunta nós respondemos, né? Poder, o Espírito Santo e convicção. Quais destes 3 você normalmente percebe quando você está ouvindo uma pregação? Quando você está ouvindo uma pregação aqui na Igreja Presbiteriana Ebenezer? Quando você está visitando uma outra igreja e você ouve uma pregação? Quando você está ouvindo uma pregação através da mídia? Quais desses 3 elementos você geralmente percebe? Poder? O Espírito Santo? Convicção? Qual dos 3? Ok. Para eu terminar esta escola dominical, antes de eu orar, eu vou abrir de novo o grupo da Ebenezer, agora de manhã, no domingo, para que você poste lá na Ebenezer quais destes 3 elementos você mais percebe quando você está ouvindo a pregação do Evangelho, ou quando você está ouvindo um sermão, tá bom? Quais desses 3 elementos? Poder, Espírito Santo e convicção, tá ok? Você vai postar ali no telefone, no grupo, no seu telefone, vai lá e coloca: pastor, terminou aqui a escola dominical. Aí você pega o seu telefone ali, já vai estar aberto para você postar, tá bom? Aí você vai colocar ali, ó, eu percebo mais convicção, eu percebo mais Espírito Santo, eu percebo mais poder, tá ok? Coloque um dos 3 ali. Eu quero ver sua participação. Você que é membro da Igreja Presbiteriana Ebenezer, um bom domingo para você. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou estar pregando ali na igreja, no púlpito, e vou em seguida postar para que você ouça também a pregação do domingo à noite, e assim nós vamos recebendo nos domingos a palavra de Deus. Mas não se esqueça, estou esperando você postar ali no grupo da igreja quais destes 3 elementos você mais percebe quando está ouvindo um sermão, a pregação da palavra, ok? É a sua participação como aluno da escola dominical. Vamos orar, terminando este estudo? Senhor Jesus, quero orar agora com a Igreja Presbiteriana Ebenezer, orar agradecido pela palavra do Senhor e pelo estudo dela nesta manhã. Agradecemos pela igreja, agradecemos pelo Evangelho, agradecemos porque esta ideia é do Senhor. Igreja, agência do Senhor para multiplicar discípulos na cidade de Alta Floresta, no Brasil e no mundo. Senhor, obrigado por esta escola dominical. Agora nós queremos orar por Alta Floresta. Oramos que o Senhor continue cobrindo Alta Floresta com o manto poderoso do Senhor, com o escudo poderoso do Senhor, e guardando os habitantes de Alta Floresta, livrando cada pessoa de Alta Floresta desse coronavírus. Senhor Jesus, proteja as pessoas, proteja as famílias e nos dê um bom domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais tarde tem o culto, tá bom? Até lá. Que o Senhor te abençoe.